Bom, Thiago Minhoca, vamos para esta vitória heróica do Fortaleza no Castelão, né? A defesa do Breno ali nos acréscimos foi algo surreal. Cara, depois daquela defesa ali, não tem como achar que esse time vai ser rebaixado. Né? Não foi um jogo fácil, né? Se a gente for pegar os números da partida, o Corinthians teve muito mais posse, teve muito mais finalização, mas o Fortaleza ganhou ali no seu estilo, né? Transição, aproveitando. Pô, o gol do Herrera, por exemplo, pô, se não é sorte de quem vai se manter, é o quê? Né? A jogada, a bola sobra para ele faz um golaço. Enfim, não é um primor técnico, Thiago Minhoca, do Fortaleza, não é um Fortaleza que amassa os adversários, mas é um Fortaleza que vence e é o que interessa nesse momento. Vamos lá, eu quero começar a live de hoje baseado naquele meu relato, né, no jogo do Mirassol, né, que eu tinha decretado o rebaixamento do Fortaleza. Eu acho muito importante falar isso agora, porque, assim, se o Fortaleza for rebaixado na última rodada, eu já cometi, digamos, esse erro, né, de ter feito aquela frase. Foi assim que a reversa, Thiago Minhoca, a gente entendeu. Não, você falou para o time fazer o combustível dele, né? Mas eu só quero deixar Os caras claro... botam, eu não sei se é mas o Palermo bota esse trecho do Thiago Minhoca a cada jogo do Fortaleza. Por isso que os caras estão entrando diferente. Mas sabe por que eu quero trazer isso? Porque, assim, eu acho que pouquíssima gente, tá? Porque agora também aparece a galera que dizendo, eu sempre acreditei, tipo, essa turma do sempre acreditei agora tem aos montes, né? E tal. Mas, assim, por que eu tô dizendo isso? Porque o Fortaleza sair do Z4, certo? Por mais que seja na 37ª rodada, isso é que é o mais inacreditável. Eu acho, como a gente estava utilizando ali, né? Para quem está olhando aqui só o corte a partir do Fortaleza, é uma das coisas mais inacreditáveis que eu vi nos pontos corridos. Assim. Quando o Fortaleza empatou o jogo contra o Atlético Mineiro, jogo esse que o Fortaleza não jogou bem, Fortaleza estava com uma derrota encaminhada, conseguiu um empate ali, né? Um gol ali, sem querer, do Davidson. Muita gente falou assim, pô, esse pontinho pode ser valioso. Pois é, mas esse ponto, na prática, o empate pode, na prática, não valer, né? O ideal seria uma vitória fora de casa, até porque já deixou escapar muito ponto, né? O Clássico Rei, o jogo contra o Santos e tal. Teve vários cenários que a gente falava assim, pô, o Fortaleza tá com essa cara de rebaixado porque todas as coisas vão indicando que falta um detalhe a mais, falta uma coisa a mais. E o Fortaleza hoje poderia estar sacramentando a sua permanência se algumas coisas tivessem acontecido, como eu estava dizendo, né? E aqui, como a gente está falando agora do Fortaleza, bastasse que o Ceará não tivesse perdido o jogo contra o Inter, né? Que era, teoricamente, a lógica para acontecer. No mínimo empatado. E bastasse que o Mirassol tivesse, pelo menos, pontuado contra o Vitória, hoje a gente estaria dizendo, o Fortaleza conseguiu evitar o rebaixamento com uma rodada de antecedência. Para uma equipe que, naquele empate contra o Atlético Mineiro, bateu 95% de chance de rebaixamento. Como eu estava dizendo no recorte lá da pontuação, eu não acho que o Fluminense de 2009, que é a maior recuperação, quando bateu 99%, né, faltava 10 rodadas, eu não acho que o Fluminense, quando restava 5 rodadas, tinha 95% de chance de rebaixamento. Então, caso isso seja concretizado, se o Fortaleza de fato confirmar essa permanência, para mim é a principal arrancada nas rodadas finais de uma equipe que eu vi. Porque o Fortaleza, uma coisa que eu também citava, né? Que para ser justo, tá, gente? Só assim, vocês podem descer o pau em mim aí, né? Lá ele, na crítica, né? Que eu tinha falado que o Fortaleza ia ser rebaixado. Mas eu sempre frisei uma coisa que eu vi muitos torcedores falar, que o elenco era muito ruim do Fortaleza, que o elenco não tinha capacidade de reverter essa situação. Porque existiram essas pessoas, tá? Existiram muitos torcedores do Fortaleza criticando jogadores. Criticando o Ávila, criticando o Mancuso, sabe? Criticando vários jogadores. Eu mesmo critiquei vários jogadores do Fortaleza. Então, dito isso, o Fortaleza, nesse atual momento, sair do Z4, para mim, é a coisa mais inacreditável do campeonato. Mais inacreditável. Porque o Mirassol fazer o que fez é muito inacreditável. A gente está falando de 37 rodadas, o Mirassol já garantiu a 4ª colocação. É inacreditável o que o Mirassol fez. Mas o que o Fortaleza fez nessa reta final, para a tabela que ele tinha, porque um dos jogos que eu já contava assim, cara, como é que vai ganhar do Bahia fora de casa? O Fortaleza só não ganhou, como jogou muito bem diante do Bahia. Apesar de ter tido alguns erros defensivos ali, que acabou tomando ali os 2 gols.
Além disso, ganha do Bragantino, naquele contexto que a gente já tinha falado aqui, né, Fábio? De um jogo onde o Fortaleza poderia ter tomado gol ali, teve 2, 3 chances do Bragantino não abrir o placar, e o gol do Barreiro, aquela bola que bate, ele desvia e faz o gol, em todo o contexto. Aí você, vai para os 2 jogos em casa, onde mais o Fortaleza ficou a desejar esse ano. Foi eliminado pro Retrô dentro de casa, na Copa do Brasil, perdeu um jogo triste contra o Racing, né, na Libertadores, no jogo onde o torcedor mais se empolgou, porque o time vinha mal, aí tinha ganhado do Fluminense na estreia da Série A, chega naquele jogo, foi massacrado dentro de casa. Os jogos do Brasileirão contra Vasco e São Paulo, com jogador a mais, o próprio jogo do Grêmio. Então, quando você olhava todo esse contexto, tipo assim, eita, e agora, como vai resolver a síndrome do jogo dentro de casa? Como a defesa vai conseguir passar impune quanto a isso? E foi lá, ganhou do Atlético Mineiro, e hoje ganha diante do Corinthians. Então, essa recuperação do Fortaleza é, de fato, para contrariar quem quer que seja, e aí, inclusive eu, que fui um dos primeiros a falar sobre isso, de achar que o rebaixamento do Fortaleza, ele era quase que... Não tinha possibilidade, né? Fortaleza poderia melhorar, mas não seria suficiente. E o Fortaleza, quebrando totalmente essa lógica, sai do Z4 nessa penúltima rodada. Ainda tem uma difícil missão, tá? Só para deixar claro, na última rodada, mas não há mais o que contestar que esse Fortaleza seja possível de garantir a sua permanência, dependendo só de si. Dependendo só de si. Eu acho que hoje, pegar o Botafogo fora de casa é mais viável do que o Bahia. Estou dizendo que vai ganhar do Botafogo? Não acho. Acho que o Botafogo ainda é favorito perante o Fortaleza. Mas o Fortaleza mostrou, em jogos recentes, que é capaz sim, mesmo que aí são os contextos do futebol, Fábio. Se a gente fala que o Fortaleza teve muitos jogos, mas muitos jogos, que o Fortaleza foi melhor e não saiu vencedor, e aí pegando o jogo do Santos, por exemplo, ali o jogo do Santos tinha total contexto para o Fortaleza sair vitorioso. Jogou muito melhor que o Santos. Não ganhou, empatou. Teve jogos também, como a gente estava citando no caso do Bragantino, que o Fortaleza não jogou bem e saiu vitorioso. Nesse jogo diante do Botafogo, é uma partida emblemática para um torcedor, e aí eu digo observando durante todo o ano, né? Um torcedor que ficou o ano inteiro irritado, um ano inteiro criticando o Marcelo Paes, um ano inteiro criticando o elenco, um ano inteiro criticando Paiva, criticando o Vojvoda, sabe? O Palermo eu vou tirar dessa equação, até porque é um caso à parte, né? Mas assim, tudo que o Fortaleza entregou para o torcedor esse ano, viver esse momento de hoje. Mas mesmo assim, né? Com o Palermo, não ganhou em casa com um a mais de São Paulo e Vasco. Não, sim, não. Esses contextos que a gente até falou pontualmente naqueles jogos, que o Palermo cometeu também seus erros. O que eu estou dizendo é, uma equipe que estava, assim, a matemática estava dizendo, vai cair, vai cair. A partir de agora você tem que ser perfeito. E o Fortaleza emenda 4 vitórias seguidas, porque, como eu falei aqui da outra vez, só tira uma dessas vitórias, transforma em empate. O Fortaleza estava virtualmente na Série B. Então, o Fortaleza, a cada rodada que ele estava fazendo, a cada final de Copa do Mundo, como se falava, né? O Fortaleza estava lá. Eu vou morrer é porra, né? Aquela coisa. Vou largar é porra. Então, assim, o Fortaleza sempre dizia, tô vivo. E chega nessa rodada dizendo, ei, consegui subir aqui mais um degrau e eu consegui respirar pela primeira vez. Tirei a cabeça fora d'água. Só que é que tá. Falta um jogo, velho. Um jogo pro Fortaleza fazer esse milagre. E, enfim, o jogador... Eu queria muito ver o elenco do Fortaleza com uma foto minha, com um vídeo meu e tal. Porque não foi só eu que falei. Você, Fábio, falou. Sabe, várias pessoas falaram. Vários torcedores. Mas depois, hein? Eu falei depois. Sei. A questão não é nem da... Falei depois contra o Vasco. Vamos contar aí. O que importa, na verdade, é que o Fortaleza, tá? Tô dizendo Fortaleza, ele conseguiu, porque assim, bastasse tivesse empatado com o Bragantino, não teria tanta torcida, não teria mais de 100 mil torcedores nos 2 jogos contra Atlético Mineiro e Corinthians, não teria. Então foi o próprio elenco, com o Palermo, principalmente com o Palermo, que deu essa condição para o torcedor acreditar nessa possibilidade. Então, dito isso, né, eu falei assim, quer tirar piada com a minha cara, pode tirar à vontade, mas é algo inacreditável. Se tem uma coisa que o Fortaleza está proporcionando, e para mim, das 3 grandes recuperações de uma equipe que estava na zona de rebaixamento e escapar, se o Fortaleza confirmar de fato a permanência, para mim o Fortaleza vai ter 2 das 3 maiores recuperações de uma equipe.
a de 2022, obviamente, aquela que o time estava na lanterna e vai bater na Libertadores, a do Fluminense de 2009 e essa desse ano, se de fato confirmar. Então, assim, falta pouco para o Fortaleza. Esse jogo é um jogo onde vai ter que ter uma preparação muito grande para esse contexto. E, já entrando um pouco no contexto do jogo de hoje, cara, a maneira como termina o jogo e todo o elenco do Fortaleza que estava no banco, todo mundo correndo para saudar o Breno, e o Breno aos prantos, né? Porque o Breno passou por aquela situação no jogo do Grêmio. Isso. E aquela defesa, essa defesa especificamente, tal qual o torcedor do Fortaleza, lembra da defesa do Marcelo Boeck no jogo do Tupi, que tirou o Fortaleza da Série C. Essa defesa do Breno, a gente só vai saber se de fato ela é tão grandiosa para a história, se de fato Fortaleza permanecer. Porque é uma defesa monumental, cara. É uma... Quando eu estava na cabine exatamente naquela diagonal, né, ali olhando. Quando vem o cruzamento, e eu já vejo o Romero subir, e para quem também já me acompanha um bom tempo, sabe o quanto eu tenho esse amor, botar aqui entre aspas, diante do Corinthians. Quando eu vi aquela bola, eu falei, é gol do Romero, cara. Ele já fez vários gols assim. E o Breno fez uma defesa, assim, que garantiu o Fortaleza fora desse Z4. Essa para mim, foi, de fato, assim, E tirou onda, né? A defesa foi com o peito. Ele, não vou nem usar a mão aqui. Então, assim, eu vejo que o jogo que o Fortaleza fez hoje foi um jogo de muita tensão, um jogo que também fica algumas lições para o que o Fortaleza vai precisar fazer também no último jogo contra o Botafogo, claro que é um adversário diferente, mas um jogo muito difícil, um jogo que muitos detalhes poderiam ter escapado. O Fortaleza foi muito brigador, e aí, uma outra coisa também, o Fortaleza perde muito contra-ataque, porque não existe Fortaleza perder a quantidade de gols que perde, quase tinha tomado um castigo contra o Atlético Mineiro, e quase tomou esse, né, e o Breno foi fundamental para evitar, mas para o que o Fortaleza fez de recuperação, tá fora do Z4 na penúltima rodada, para mim, é uma das maiores histórias que a gente tem nessa Série A dos pontos corridos. É o Fortaleza que pode ficar mesmo perdendo, né? Como a gente já falou aqui, se o Vitória não ganhar do São Paulo e se o Inter não ganhar do Bragantino, o Fortaleza pode até perder do Botafogo, né? Que eu não acho possível, tá? O Vitória e o Inter não ganharem mesmo jogando em casa, mas pegam times que são melhores e times que brigam por algo, né? Até isso o Fortaleza deu sorte, né? Os times que estão abaixo dele pegam times que estão brigando por algo. Podia ser Inter e... sei lá, um time que não tá brigando. Um Inter e Atlético Mineiro, por exemplo. Pode ser o Corinthians. O Corinthians, um time que vai jogar a Copa do Brasil no meio de semana, né? Mas não. Isso. Mas vamos pegar times que estão brigando por algo, né? Até isso o Fortaleza acabou dando sorte, né? Conspirando a favor no jogo de hoje. E só lembrando o Fluminense, tá? Eu fui pegar aqui os números. Na 33ª rodada, o Fluminense era vice-lanterna com 33 pontos. Ele tinha 5 pontos a menos em relação ao Botafogo, que era o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Era parecido com o Fortaleza. Isso. Só que tem um detalhe. O Fortaleza tinha 31, também vice-lanterna, 5 pontos a menos que o Santos, que era o primeiro time fora da zona. Então, situações bem semelhantes. Tem um detalhe importante, que o Fluminense jogou o último jogo contra o Curitiba. Esse jogo... Um confronto direto, né? Um confronto direto. Tudo bem que era fora de casa, mas ele tinha um empate a seu favor, que foi o que acabou garantindo o Fluminense naquele ano. Fortaleza não tem esse contexto. Ele vai ter que fazer o dele, ou no caso, né, obviamente, secar os principais adversários. Bom, a galera aqui no chat, daqui a pouco a gente volta para analisar mais o jogo. Pati pelo Mundo fala que o Ceará vai ser rebaixado, não tá jogando nada. Também tá por aqui a Fátima Serafim, o Carlos José, falando aqui do Vitória, né, que contra o Mirassol só teve 20% de posse de bola, mesmo assim venceu. Enfim, hoje o Fortaleza teve o quê? 30%, não foi? De posse de bola? Talvez até menos, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que foi por aí, né? Esse jogo, por exemplo, foi o jogo que o Breno mais... foi o segundo jogo na história do Breno, eu não sei se pelo Grêmio, talvez, que ele mais fez defesas, né? Durante o jogo. Foram 20 finalizações do Corinthians ao longo do jogo. Deixa eu dar uma olhada aqui, foi 70%. Exatamente 70%, isso, contra 30% do Fortaleza. O Endidata fala, já pensou Fortaleza cair com o gol de Arthur Cabral? Putz.
Pode Tem o ter. Ceará lá que essa galera jogou a Vera, né? Contra o Fortaleza, quando foi Paiva comandando, né? Que Foi foi David 5-0, né? Ricardo, o Arthur atacante de lado, e o Arthur Cabral, né? Assim, tem uma galera que realmente tá pela maldade aí. Tem ex-Cearás aí que tá pela maldade. Mas, enfim, maldade ou sem maldade, o Fortaleza vai ter que jogar muito sério aí contra o Botafogo. O Antes está por aqui, Ana Maria também, o Ximenes Braga também está por aqui. Fala que a história do Fortaleza é de superação. O Galba Dutra, ele pergunta quantas rodadas o Fortaleza estava no Z4. Eram 27, né? 27 no total, 26 seguidas. Ele tinha sido 17º, eu acho que na rodada 6, rodada 5, e desde a 11ª rodada dentro do Z4. Então eram 26 rodadas seguidas dentro do Z4, e no caso teve mais uma, então 27 no total. O Brunão fala que tudo pode acontecer, né? O Saulo também está por aqui, fala que o Botafogo é melhor que o Racing, né? Eu acho que está falando em relação a um time que o Fortaleza enfrentou também no ano. Mas assim, cara, essa última rodada pode ser melhor, pode ser. Isso, cara, essas últimas rodadas, cara, não tem muito. Ah, time tal é melhor. É o último jogo do ano, assim. É um contexto diferente. Pro bem e pro mal, né? Eu até já tinha falado aqui outra vez, e aí é bom porque também. Eu sei que tem muita gente hoje aqui na live, exatamente porque eu já tinha falado daquela situação lá no jogo do Mirassol, né? Mas eu quero ressaltar de novo, para quem não acompanhou no programa anterior, por mais que o Fortaleza seja rebaixado, tá? Tô pegando aqui o pior cenário. E seria muito doloroso pro torcedor que, nesse momento, nesse atual contexto, cara, é um cenário, porque não tem como você bater palma o time sendo rebaixado. Não tem como, né? Se for rebaixado, vai ser uma dor, o torcedor vai lamentar e tudo mais, vai ficar irritado. E aí todos os discursos que foram falados em boa parte do ano, a crítica a Marcelo Paes, a crítica ao elenco, a fulano A, B, a jornalista, a gramado, enfim, vão culpar Deus e o mundo se o time for rebaixado. Mas eu acho que o término do ano do Fortaleza, ele é um término muito honroso para uma equipe que jogou nada durante o ano. O Fortaleza, para se encontrar como time, foi no jogo do Flamengo, gente. O jogo do Flamengo, se você for olhar, qual é o melhor Fortaleza do ano? É a partir do jogo do Flamengo em diante. E foi quando o Palermo entendeu, opa, são essas as peças aqui que eu tenho que utilizar. É Pierre, juntamente, apesar de ter poupado hoje Pierre, né? Que estava com medo de perder para o jogo contra o Botafogo. Então, assim, o contexto do Fortaleza nessa reta final, e eu tô pegando aqui o pior cenário. No pior cenário, o Fortaleza agora tem até possibilidade de negociar atletas. Olha o que o Pochettino entregou durante a temporada e os 2 gols que ele fez. Olha o cenário que se desenhou. O Pochettino talvez tivesse dificuldade. Talvez você ia ter um valor de mercado abaixo. O Davidson tinha sido afastado. E aí é outro jogador também que a torcida também pegava no pé. Entendeu? Então, assim, agora essas peças, tô pegando o pior cenário, tá? O pior cenário, um rebaixamento. O Fortaleza tem possibilidade de negociações caso vá ter que disputar a Série B e, claro, os contratos longos que tem, alguns jogadores, ele vai conseguir uma boa venda, pelo menos uma boa venda. Não seria aquele desespero. E agora, quem que vai pagar um contrato tão longo desse aqui e tudo mais? Então, essa situação agora, até mesmo para os jogadores do elenco do Fortaleza, que estão se empenhando muito, eu acho que até a nível de negociação. Agora, no melhor cenário, que é escapando, meu amigo, esses caras vão ser exaltados. A torcida, quando voltar, praticamente é um título para o Fortaleza. Ah, beleza. O troféu escapamento, né, e tal. Que a torcida até brinca muitas vezes com o Ceará. Mas é um contexto de que o Fortaleza estava se desenhando, como a gente disse nos outros programas, né? Para um contexto juventude. O Juventude teve também uma melhora. O Juventude foi lá, vence o Sport, vence o Vasco fora de casa. Todo mundo acreditou que o Juventude, de fato, tinha chance, quando na verdade não tinha, né? Então o Fortaleza não. O Fortaleza ele dá realmente para esse contexto na reta final um contexto bem mais positivo. Não tenha dúvida. Claro, o Inter tem um elenco também muito qualificado, né? Se o Inter for rebaixado, tem jogadores do Inter que talvez o mercado também vá atrás. Mas no Fortaleza tem muito atleta de qualidade. Então eu acho que no pior cenário para o Fortaleza ainda também tem alguns ganhos. Claro, o torcedor não quer saber se vai ganhar dinheiro ou não, ele quer saber se o time vai permanecer na Série A, e é isso que ele quer, e é isso que o Fortaleza tem que lutar para buscar na última rodada. O Diego Sam fala que se o Fortaleza não cair dessa vez, ele vai criar uma casca de time que não cai, vai voltar mais forte, podem esperar. O Andy fala que Corinthians e Botafogo
o Botafogo deu muito espaço, mas é um time muito forte ofensivamente. Times cearenses vão ter que jogar muito. Vitória, mesmo limitado, tem a missão, entre aspas, mais fácil. Porque o problema do Vitória é o time, né? Eu acho o Vitória abaixo de Ceará e Fortaleza, por exemplo. É porque o Vitória tem o Barradão, tem um time que vira a página muito rápido, esse 4-0 acho que não vai afetar quase nada o jogo contra o São Paulo. Acho que pode afetar, por exemplo, é o Lucas Alter não jogar, né? Sentiu hoje, saiu do jogo. Eu acho que, até porque é um jogador importante ofensivamente, então não só defensivamente, mas tem todo esse contexto aí para a última rodada. Sobre o jogo, Thiago Minhoca, o Fortaleza fez um gol muito cedo, né? E aí conseguiu fazer o jogo que gosta mais, né? Que é de contra-ataque. Né? Esse gol do Pochettino aos 8 minutos abriu aí uma margem para o Fortaleza vencer, apesar do sofrimento na reta final. Mas até o Corinthians fazer o primeiro gol, não dava muita sensação que o Fortaleza poderia perder o jogo ou não vencer. Uhum. Então, esse gol inicial aí do Pochettino facilitou a vida do Fortaleza nessa partida. De um Corinthians que poupou seus principais jogadores, também vamos lembrar disso, né? Muito jogador também com fadiga, né? Com tipo o caso do Depay, o caso do Yuri Alberto, aí teve uma questão também que não puderam fadiga é conversa, né, do Depay, assim, tipo, não vou viajar para longe, é isso. Né? É isso. Mas foi uma partida bem complicada para o Fortaleza, porque essa estratégia do Palermo, eu lembro que no jogo contra o Ceará, foi falado muito isso. Pô, o Fortaleza recuou demais. E eu costumo muito falar isso. Eu não vejo problema nenhum time recuar. Não vejo mesmo. Desde que você saiba se proteger. E essa foi uma questão difícil para o Fortaleza de hoje. Porque, diferentemente no jogo contra o Flamengo, que esse para mim foi o jogo que eu acho que vai ser, né? Confirmando a permanência, talvez o jogo mais emblemático. Eu até já tinha falado, né? Para mim, a principal vitória do Fortaleza no ano foi aquela. Naquele dia, o Fortaleza, mas era qualquer coisa, velho. Uma bola que o Mancuso jogava para lateral, o torcedor vibrava. Era qualquer coisa, era contexto para vibrar, qualquer coisa. Então era muito difícil repetir aquilo, porque primeiro é o Flamengo, você tem que jogar focado 100% do jogo. Diante de um Corinthians reserva, isso podia gerar no Fortaleza um certo relaxamento. Que é tipo assim, não, tá tranquilo, vamos abrir o placar e depois o Corinthians vai aceitar. E não aceitou, o Corinthians não aceitou. Logo de cara, não vou mais atrás. Não, o Corinthians... E aí eu acho que em certa parte, claro, o Corinthians com a sua qualidade, principalmente pelos lados, o que o Dieguinho entregou pela direita e o que o Vitinho entregou pela esquerda, deu muito trabalho para o Mancuso marcar, né, ali o Vitinho, e também pelo próprio Diogo, também aqui do lado esquerdo, que gerou em muitos momentos muitas jogadas perigosas. Era onde o Corinthians mais conseguia prevalecer, pelos lados. O meio de campo também não estava tão bem encaixado, porque como ele abriu mão do Pierre, por conta que ele estava pendurado, e acho até que o Palermo acertadamente fez isso, só que assim, é um acertado arriscado, né? Porque imagina se por acaso não tivesse ganhado hoje. Todo mundo já está criticando o Palermo, era para ter entrado com o Pierre e tal. Só que esse é um ponto que é muito difícil mesmo para tomar essa decisão. O Matheus Pereira é um jogador de qualidade. Só que, defensivamente, para um time como o Corinthians, que estava com a bola direto, né, batendo 75% de posse da bola, era muito arriscado. Porque o Fortaleza tinha as dificuldades para se proteger, e aí destacando principalmente, não só o Breno já no primeiro tempo, né, o goleiro do Fortaleza, mas também a dupla de zaga, em vários momentos. Brits, Ávila. O Ávila deu um carrinho lá, travando um chute, tal qual ele tinha feito contra o Atlético Mineiro, que foi fundamental. Então, vários jogadores. Os lados, como eu estava dizendo, o Mancuso. Por que o Mancuso não foi tão bem defensivamente como em outros jogos? O Mancuso também estava pendurado. Foi um risco também. Se ele colocasse todo mundo que estava pendurado, talvez ele perdesse. Então, é por isso que ele abriu mão do Pierre. Do lado esquerdo, o Diogo Barbosa é muito vulnerável defensivamente, a gente sabe disso. Apesar de alguns momentos, acho que no segundo tempo ele conseguiu recuperar. Mas ali, até, né, saiu o gol logo no início do Fortaleza, numa jogada que o Fortaleza não tinha, acho que só tinha chegado uma vez ao ataque, né, com um certo perigo, que já estava impedido a jogada. Aliás, foi uma jogada até com o Breno Lopes, ele já estava impedido na jogada. A jogada do gol, por exemplo, é uma jogada que, se eu não me engano, não estou lembrado qual jogador que ganha no meio ali, acho que é o Matheus Pereira, e nessa jogada vai pelo lado direito, o Herrera, para mim, sabiamente, dá o passe
né, na rasteiro, no meio da área, e o Pochettino ali chega, muito parecido, em certa parte, né, com o gol que tinha sido contra o Atlético Mineiro, só que nesse ele batendo de bate-pronto, diferentemente do jogo passado, que foi uma escorada ali do Barreiro. E quando abre o placar, era o contexto que o Fortaleza precisava, porque era o Corinthians muito tempo com a bola. E como a gente sabe que a defesa do Fortaleza não passa a devida confiança, bastasse que alguma coisa fugisse ali do prumo, ou um jogador estabanado, cometendo uma penalidade, como o próprio Pochettino fez diante do Bahia, ou uma desatenção naquela jogada de escanteio, que também aconteceu contra o Bahia, né? Ou alguém falhando, como foi em vários jogos. O grande erro do Fortaleza é porque, às vezes, o Fortaleza ele é muito vulnerável. Assim, os gols que os adversários fazem, basicamente, é o Fortaleza cedendo essas chances muito claras para os adversários. E aí, no primeiro tempo, o Fortaleza ainda teve algumas possibilidades. Numa delas com o Herrera, uma bola que ele poderia ter trabalhado, acabou chutando e isolando, e uma outra com o próprio Pochettino, minutos antes, né? Um pouco depois do gol, acho, ali por volta dos 20 do primeiro tempo, uma bola que eu acho até que ele fez o certo, né? Não tinha muita opção de passe, estava muito bem marcado, e aí, acho que até tinha um Barreiro ali, se ele quisesse soltar, o Barreiro tinha até ficado numa boa condição. Finalizou para fora, mas o primeiro tempo dava uns indícios, que eu tinha até citado isso no intervalo da rádio, né? Que o Fortaleza tinha que ter muito cuidado, porque o Corinthians estava chegando com muito perigo pelas pontas, né? Só olhar no primeiro tempo. O Corinthians teve um chute muito rente à trave do Breno, ali de média distância, na entrada da área. Teve uma outra com uma jogada de infiltração do Vitinho pela esquerda, também que a defesa cortou. Uma outra que foi essa do Dieguinho, né? Que o Diogo foi muito mal na jogada, o Diogo simplesmente caiu sozinho no chão, o Dieguinho sem praticamente fazer nada. Ele limpou ainda o Matheus Pereira e deu uma chapada ali, que quando você olha o replay parece uma bola de gol de fato, e foi para fora. Então no primeiro tempo estava muito claro isso. Se não era o Breno fazendo as intervenções, e fez duas delas no primeiro tempo, duas grandes defesas no primeiro tempo, também essas bolas que passavam rente à trave eram muito perigosas. Então era um jogo muito receoso do Fortaleza. E quando volta do intervalo com o Davis no lugar do Barreiro que já tinha tomado amarelo, né? E obviamente primeiro fez acertado. Mas nessa ideia de trazer o Rossetto no lugar do Breno Lopes, o Breno Lopes já está um bom tempo cansado, porque o Breno tem que fazer muita jogada de sprint, né? Puxar esse contra-ataque. Então, ele estava muito desgastado. Eu gostaria de ter visto o Rossetto um pouco mais recuado, com o Matheus Pereira mais adiantado, por conta da marcação, porque já que o Corinthians ia dominar essa posse da bola, eu achei muito arriscado fazer essa lógica do Matheus Pereira guardar a posição para marcar. Porque aí é a dificuldade. Porque quando você tem o Pierre junto com o Sacha, o Fortaleza recupera muitas bolas para fazer o contra-ataque. E isso, nesse começo do segundo tempo, isso não estava acontecendo. Era o Corinthians de novo, bolas nas pontas, principalmente jogadas pelos lados que o Fortaleza tinha dificuldade. E o Fortaleza tentando fazer esse contra-ataque, que muitas vezes não conseguia acertar. E aí, o Rossetto, jogando mais avançado, recebeu essa bola, conseguiu, acho que ele fez uma leitura muito bem feita dessa jogada que acabou gerando o segundo gol, porque na hora que ele tenta virar, e o Rossetto não é um meia com característica do passe muito vertical, né? Ele é mais do passe lateral ou do passe mais recuado. Quando ele faz essa menção de jogar para trás e ele faz o giro de corpo, é quando ele vê exatamente o Herrera fazendo ali o facão, dá o passe, claro, contou com a sorte, como você bem falou, Fábio, que é o André Ramalho, né, que é um zagueiro bastante falho, acabou se estabanando ali, sobrou no Herrera e uma categoria absurda ali para o golaço mesmo do Herrera, de cavadinha para fazer o 2-0. E aí começou o Castelão, Fábio, cantar, né? Fica Leão na primeira divisão. Só que era 16 do primeiro tempo, né? Aliás, já era 16 ali do primeiro tempo. E eu confesso que uma parte de mim eu falei assim, eu acho que tá muito cedo ainda para falar isso, e aí por um motivo, né? Só para deixar claro. O Corinthians, para mim, é a equipe mais traiçoeira do futebol brasileiro dos últimos anos. Se tem uma coisa que o Corinthians sempre parece, é porque parece que o Corinthians está morto, e ele não está morto. Vários jogos, se você olha os mata-matas aí, as classificações do Corinthians surreais, de Copa do Brasil, de Sul-Americana, Libertadores aí nos últimos 5, 6 anos, o Corinthians sempre renasce no jogo. Sempre renasce no jogo. Quando vieram as outras trocas, que como ele já tinha feito duas, depois tinham colocado ali uma terceira e depois mais duas trocas, né, que já foi, no final colocou o Moisés, por exemplo, porque a gente estava muito cansado. O Pochettino, por exemplo, foi um jogador, teve muita jogada de contra-ataque. E o Fortaleza sempre tinha uma jogada que era a tomada de decisão errada, né, na hora de fazer a jogada. Então tinha muita recuperação de bola. O Pochettino, apesar de não ser um jogador de velocidade, conseguiu criar algumas jogadas.
E aí, quando vieram as trocas, o Fortaleza, naquele contexto que a gente tinha visto no Atlético Mineiro, não aproveitava o contra-ataque e o adversário foi lá e diminuiu o placar. Claro, contra o Galo não tomou o gol, mas teve essa possibilidade, né, ali de fazer. Claro, só destacando, né, o gol foi uma falha geral, tanto do lado direito, o Mancuso não podia fazer a falta, se fizesse a falta ia tomar amarelo e ia ficar suspenso o jogo contra o Botafogo. E a entrada da área ali, que para mim o Matheus Rossetto deveria ter voltado para ajudar defensivamente a tranquilidade do André Luiz ali para bater, que não deveria acontecer. E ali era o quê? 30 minutos praticamente. Aliás, faltava 20 minutos para acabar o jogo e muito tempo pela frente para um Corinthians que estava direto com a bola, e o Fortaleza teve inúmeros contra-ataques, pelo menos ali uns 4, o mais dele absurdo. Eu não sei se tem uma imagem aí que é uma recuperada, porque assim, isso aconteceu, tá? Dando um mérito para ele. O Diogo Barbosa recuperou muita bola no campo de defesa. A grande questão é que quando ele partia para o ataque, a tomada de decisão dele, meu amigo, tem uma que é exatamente o Moisés passando na esquerda com o marcador e o Herrera livre do lado direito. Ele solta no Moisés essa bola, e o Moisés, a gente sabe muito bem, hoje mesmo ele não ficou com tanta firula, né, como nos jogos passados, até está sendo mais objetivo ali na finalização, mas aquela bola ali, Diogo, era exatamente do Herrera. O Herrera estava de frente para o gol, poderia até perder o gol, e a responsabilidade seria toda do Herrera. Mas aquela jogada ali, naquele contra-ataque, 3 jogadores contra 2 do Corinthians, era bola no Herrera para fazer o 3-1, porque, como a gente estava ressaltando aqui no programa passado, o saldo de gols ainda pode ser determinante para o Fortaleza. Se o Fortaleza conseguir um empate fora de casa, hoje, nesse momento, o Inter se obriga a ganhar por 2 gols de diferença. Então, se o Fortaleza tivesse feito mais um gol, isso obrigaria o Inter a ganhar por 3 gols de diferença no Internacional. Por isso que eu acho que o Fortaleza pecou ali, né, principalmente os jogadores ofensivos. As jogadas de contra-ataque se desenharam, e aí o mesmo contexto que aconteceu contra o Galo, só que nesse caso maior. O Breno fazendo defesas importantes, e a principal delas, como a gente estava relatando, aquela bola cruzada para a cabeçada do Romero, fazer ali a cabeçada e ele fazer a defesa que garantiu esses 3 pontos para o Fortaleza. Então, vitória importantíssima para o Fortaleza. Agora é descansar, se preparar na quinta-feira, na sexta e no sábado viajar para enfrentar o Botafogo no Rio e conseguir confirmar esse milagre, né? Porque para mim já é um milagre o Fortaleza ter saído do Z4 com uma rodada de antecedência. No caso, se confirmar, para mim, é um dos maiores feitos da história dos pontos corridos de uma equipe. Agora também não é baixar a guarda, né? A gente viu hoje o jogo do Vitória, o Vitória que teve uma vitória improvável, querendo ou não, mesmo jogando dentro de casa, contra o Mirassol, e pareceu que o Vitória, a gente até conversou com o Vitor Vilar, parece que o Vitória entrou relaxado, assim, depois de um momento de tanta tensão no campeonato, né? Às vezes você relaxa tanto que acaba desconcentrando ali 5 minutos, 10 minutos, você perde um jogo. Né? Então, acho que é bom também o Fortaleza entender que ainda não está livre, né? Acho que hoje teve uma catarse, né? Uma comemoração que eu acho que faz total sentido, mas também não é deixar aquela energia de concentração máxima, de erro zero, não sair do espírito do time, né? Perfeito. Eu acho que isso nem passa na cabeça dos jogadores. A entrevista do Breno pós-jogo é ele emocionado falando, e uma das coisas que ele ressalta é: eu sei que não está resolvido. A mesma fala, não estou lembrando qual foi o jogador que também mencionou essa mesma questão. Então, assim, o pensamento do elenco, do Fortaleza atualmente, internamente, eu tenho plena certeza, eles sabem que não acabou o campeonato. Tenho plena certeza. A grande questão é como você sabe dessa informação. Eu não acho que o Fortaleza vai jogar relaxado. Agora, a gente sabe que o Fortaleza, em algumas dessas vitórias, o contexto, essa defesazinha do Breno, meu velho, não é sempre que acontece uma defesa como essa. A gente podia estar falando aqui do empate e de um Fortaleza que, tipo, pois é, Fortaleza abriu 2-0, Fortaleza deixou o Corinthians crescer e tomou um empate no castigo, porque perdeu os contra-ataques e tomou o gol. Poderia ter acontecido a mesma coisa contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro teve a bola também para empatar, porque o Moisés também perdeu chance ali junto com o Davis. Então, assim, caso aconteça uma situação como essa, isso não pode ser por um pensamento de soberba. É bola, é futebol. E aí? É futebol. Foi esse mesmo futebol que fez o Fortaleza jogar muito bem diante do Bahia. Foi esse mesmo futebol que não jogou bem contra o Bragantino e foi efetivo diante da equipe de Bragança. Então, nesse contexto, a primeira meta do Fortaleza, para mim, tá? Que eu acho que o Fortaleza tem que ter diante do Botafogo. Cabeça no lugar.
Hoje foi um jogo difícil, Fábio. E aí, falando até um parênteses aqui. O que o Sávio Pereira de Sampaio é péssimo como árbitro. O irmão dele já é ruim, na minha avaliação. Mas ele é péssimo. O Sávio é péssimo. Muito condicionado, sabe assim, não usando o mesmo critério. Uma falta parecida que um jogador do Corinthians cometia, por exemplo, teve um do Pochettino que ele já estava girando no campo de defesa, já ir para o ataque, o jogador do Corinthians para de maneira proposital, ele não dá amarelo. A mesma jogada com o jogador do Fortaleza, com o jogador do Corinthians no campo de defesa, partindo para o ataque, ele dava amarelo. Então, assim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito complicado. Foram 3 jogadores amarelados. O Barreiro já amarelado, o Herrera amarelado, e o Herrera está de fora, né? É a única baixa que o Fortaleza vai ter para esse jogo fora de casa, o que é realmente, apesar do Herrera não fazer bons jogos, hoje mesmo ele se atrapalhou em alguns momentos com a bola, mas ele é o cara mais encaixado ali para o lado direito, que ele ajuda muito na recomposição. Então, nesse sentido, foi um jogo muito pilhado. Não à toa, termina o primeiro tempo, vários jogadores de Fortaleza reclamando com o Sávio Pereira, né? Volto a falar, péssimo árbitro para esse contexto. E aí é onde está o mérito do Fortaleza. Mesmo sabendo que estava tomando pressão, mesmo sabendo que estava com arbitragem ruim, o Fortaleza não perdeu o foco. A primeira coisa que o Fortaleza vai ter que ter em mente diante do Botafogo. Ei, tomou um gol. Foco, velho. Foco. Se defende, tenta buscar um empate. A depender do contexto que aconteça, vai precisar virar o jogo. Não é ir de maneira desordenada. Porque a gente já viu esse cenário do Fortaleza se perder. Os próprios jogos em casa. Quando teve um jogador a mais contra o Vasco e contra o São Paulo, foram jogos assim, onde o Fortaleza não soube lidar com a partida, né? Com o contexto. E é no detalhe. Perceba, essas vitórias são vitórias, às vezes, que é isso. É o seu goleiro aparecendo no momento fundamental, mas o Fortaleza não pode desperdiçar tamanhas chances de ampliar o placar. Hoje era jogo para o Fortaleza ter feito ali o 3-1 tranquilo. O jogo do Atlético Mineiro era jogo para 2-0. Tiveram oportunidades para isso. Agora, a frieza tem que estar na cabeça dos jogadores, sabe? Principalmente dos jogadores que entram no intervalo, como é o caso do Moisés, que anda tendo um momento bem difícil, e a tomada de decisão ali. Eu sei, e aí, sendo justo, tá com o elenco do Fortaleza. Não é fácil, Fábio. Não é fácil você saber, ei, tem que ganhar. Ei, o próximo jogo não pode empatar, não. Tem que ganhar. Ei, o próximo tem que ganhar. Vai pro 5º jogo sabendo disso, cara. Fortaleza vai pro jogo sabendo, nós temos que ganhar para permanecer. E aí, isso mentalmente, sabe assim, ó, já tá no limite. Então, por isso tem que ter esse foco até o juiz apitar. Se vai ser rebaixado, se por acaso o empate não resolver e tal, mas não deixa de lutar. Essa acho que é a principal virtude do Fortaleza nesses 10 jogos que ele tá de sequência sem perder, né? Desde aquela vitória diante do Flamengo, que eu acho que é o que está contando, né? Se não me engano, foi a primeira da sequência de 10 jogos. Que é muito importante o Fortaleza conseguir, para esse acesso, ter essa frieza, né, do que vem apresentando ao longo dos jogos. Eu acho que esse é o ponto principal que o Palermo conseguiu acrescentar para o elenco. Muito bem. Vamos para o campinho agora? Analisar individualmente os jogadores do Lion, né? Começando pelo herói da noite no Castelão, o Breno, né? Bem emocionado ali após o final da partida. Ele que falhou contra o Grêmio, né? Que se o Fortaleza tivesse ganho aquele jogo, claro que um jogo influencia o outro, não quer dizer que se ganhasse do Grêmio ia ganhar os outros, enfim, mas vamos supor que o Fortaleza tivesse 2 pontos a mais, né? Estaria livre já do rebaixamento, né? Então Sim. acho que ele jogou com muito peso, né, nessas últimas partidas, e hoje eu acho que ele conseguiu tirar uma parte dele. Eu já falei algumas vezes, antes mesmo até quando o Elton Leite, e aí eu vi até um cara uma vez comentando, não, o Elton Leite só jogou porque o Breno também estava machucado, tal qual o João Ricardo. Não, mas houve um momento que o Breno já tinha voltado, o João Ricardo ficou um tempo de fora, e ele, no caso era Paiva, né, preferiu utilizar o Elton Leite, até porque também era um goleiro mais da preferência do Paiva. Mas eu sempre achei o Breno o segundo melhor goleiro do Fortaleza. No próprio Clássico Rei que ele se lesiona, que o João Ricardo tinha se lesionado no aquecimento, o Breno fazia um grande jogo naquele dia. Grande jogo mesmo. E ao longo da temporada, para mim, ele tem meus jogos. É bom lembrar, o jogo do Juventude está na conta dele, o jogo do Flamengo está na conta dele e o jogo hoje do Corinthians está na conta dele. Então, assim, não tem nem muito o que falar. O Breno foi espetacular no primeiro tempo, 2 grandes defesas, e a defesa que deu a vitória dessa possibilidade do Fortaleza depender só de si. Então, é o verde mais forte, já é o melhor jogador da partida. Parece que deram para o Herrera o prêmio de melhor jogador, que eu acho, enfim, não concordo, mas o Breno aí vai ficar com
com um prêmio de melhor jogador da partida, jogador importante. Eu acho que só tem uma questão que o Breno ainda vai ter que aperfeiçoar mais, né, na carreira dele, o trabalho com os pés, porque, de fato, ele está sendo um dos principais protagonistas. Claro que também participou de um dos tropeços do Fortaleza, né? Foi responsável direto também por um dos erros naquele jogo do Grêmio. Mas no jogo de hoje, é aquela coisa. O Breno pode ficar imortalizado como uma das grandes defesas da história do Fortaleza. Acho que é a do Bosco, se eu não me engano, contra o São Paulo em 2005. A atuação, se eu não me engano, do Fernando Miguel contra o São Paulo também no Morumbi. A defesa do Boeck diante do Tupi. E o jogo de hoje, essa defesa dele pode entrar nesse rol das principais defesas da história. Isso que eu tô lembrando aqui, tá? De cabeça. Mas o torcedor do Fortaleza deve lembrar mais do que eu. Essa é que eu tenho mais em mente das principais defesas do Fortaleza na história. Muito bem, verde mais verde para o Breno. Vamos para a dupla de zaga, Brits e Ávila. Os dois, para mim, muito bem. Os dois, assim, excelentes na partida. O Ávila está vivendo uma fase excepcional e eu espero que ele consiga fazer no último jogo um jogo excepcional, porque ele é um jogador, sim, estabanado. O próprio jogo mesmo do Bragantino, do Atlético Mineiro, né, o 3-3, ele estava jogando bem, aí cometeu aquela falha, saída de bola errada, mas ele tira muita bola, cara. E o Brits também foi outro que foi muito bem. Só que tem um detalhe aqui sobre os dois, tá? Que eu fico alerta. O jogo aéreo, principalmente do Brits, que a gente já sabia, desde a época quando ele fazia dupla com o Tite, não era o forte Fortaleza, o jogo aéreo. Ficou a desejar ali no segundo tempo. A cabeçada do Romero, é porque talvez a pessoa só vai lembrar dessa cabeçada. Mas você sabe, né, Fábio, que acontece logo depois dessa cabeçada da defesa. Tem um escanteio. Sim. E aí aparece livre no meio o Ranieri cabeceando, pô. Tipo assim, não dá para permitir um negócio como esse. Não dá para permitir uma situação como essa, até porque o Botafogo tem cabeceadores bem melhores na minha avaliação do que o Corinthians, né? Porque hoje também não tinha o Yuri Alberto, que é o principal deles. Mas os dois eu gostei muito. Só fica mesmo esse alerta aí na reta final, que poderia baixar um pouco a nota, mas principalmente no primeiro tempo, sabe? Porque, no geral, assim, os lados do campo e a entrada da área estavam muito desprotegidos. E aí o Ávila e o Brits tiveram que tirar muitas bolas, evitar chances ali bem perigosas, né? Então acho que os dois foram muito bem, assim. Aliás, se formou uma dupla muito boa, né? A dupla de argentinos aí do Fortaleza. Não sei como é que vai ficar a situação do Ávila para o próximo ano, mas, claro, vai depender do contexto do Fortaleza, se vai ficar ou não. É uma boa dupla olhando o próximo ano. Bom, laterais, né? Mancuso na direita e o Diogo Barbosa na esquerda. Cara, vamos lá. Para mim, Mancuso foi comprometido um pouco esse jogo pelo fato dele estar pendurado, então não conseguiu fazer uma partida tão boa assim, né? Eu vou ficar com razoável com o Mancuso. Acho que teve bons momentos na partida. Defensivamente ele ficou mais a desejar, porque aí, na verdade, não é um problema só do Mancuso, né? É uma questão do sistema defensivo. E o Vitinho deu muito trabalho. O Mancuso, em alguns momentos, foi bem inteligente em algumas jogadas de proteção, algumas jogadas também de jogar a bola no corpo do adversário para ganhar lateral ou escanteio. Então ele até tem um razoável indo ali para o jogo bem, tá? Mas vou ficar com razoável. E o Diogo Barbosa, como eu estava dizendo, defensivamente ele é um problema muito grande. Eu vou achar o mais inacreditável dessa recuperação do Fortaleza é imaginar que nos últimos 4 jogos não ia ter o Pacheco e o Diogo Barbosa, ia conseguir dar conta, assim, conseguir mais ou menos, né? Porque no jogo de hoje foi o jogo que eu fiquei mais preocupado com o lado que é do Diogo Barbosa. Porque o Dieguinho estava sobrando para cima dele, entrava na área, o Diogo não a conseguia acompanhar. Num dos lances, que foi esse, né, que ele deu uma chapada, que quase foi ali no ângulo, o Diogo cai sozinho, assim, sabe? Então, assim, eu acho que ele não conseguiu ir tão bem como ele jogou muito bem diante do Atlético Mineiro e jogou bem contra o Bragantino, tá? Hoje eu vou colocar um razoável para o Diogo. Por quê? Porque no segundo tempo eu acho que ele se recuperou defensivamente. 2 bolas ele conseguiu sair lá do campo de defesa para o ataque. Mas aí, queira ou não, vai entrar na conta também a escolha de jogada ali. Cara, a jogada toda tá concentrada ali para cima do Moisés e tá o Herrera livre, meu velho. A bola é no Herrera. Não tinha o que fazer. Sabe assim, tava muito nítido. Assim, ele olhou pro Herrera, mas soltou no Moisés, assim, sabe? Então, deveria ter soltado aquela bola e numa outra jogada que ele demorou, perdeu a bola e o Corinthians de novo foi pro ataque. Então, assim, o Diogo vai ganhar esse razoável porque conseguiu fazer um segundo tempo melhor, mas no geral eu não estava gostando muito da partida dele, mas pelo menos conseguiu
ganhar muitos duelos ali no segundo tempo, né? O que não era tão simples, mas ainda me preocupa. Ele para jogar, porque se eu não me engano vai jogar o Arthur, né? Desse lado aí, o Arthur que joga aberto, né? Pelo lado direito, lá do Botafogo. O Palermo vai ter que ter muito cuidado com esse lado aí defensivo. Bom, vamos para o meio de campo, né? Sacha, Matheus Pereira e Pochettino. Eu não gostei muito, não, do primeiro tempo. Eu acho que deram muito espaço ali no meio. Numa das finalizações do Corinthians com perigo, o jogador recebeu muito na entrada da área. E foi na hora que o Palermo chamou o Sacha, não necessariamente porque o Sacha deu essa margem. O Sacha, por exemplo, quando ele não tem o Pierre, ele tem que cobrir muito mais uma compensação. Algo que o Matheus Pereira não consegue incrementar. O Matheus Pereira não é um jogador de recuperação de bola. Então, isso dificulta muito. Então, como ele conseguiu segurar o Pierre só foi entrar na reta final, e não perder, eu acho que a ideia é voltar com o Pierre e Sacha, que dá mais equilíbrio, seja para recuperar a bola e para o contexto que o Fortaleza vai precisar. Já que o Botafogo deve se lançar para o ataque desesperadamente, né, para tentar vencer o jogo, talvez realmente essa ideia é esquecer o Matheus Pereira mesmo, e a depender do contexto utilizado no segundo tempo. Mas eu acho que foi 2 partidas razoáveis. Eu acho que o Sacha foi prejudicado pela a formação de dupla dele. Não recuperou tanta bola assim. Em alguns momentos dava para ver que o Sacha estava segurando, que era outro que também tinha que ter um cuidado. Não estava pendurado. Eu achei até que estava pendurado, mas não estava não. Então, dito isso, vai ficar um razoável para o Sacha, apesar de ter ainda conseguido recuperar. Eu acho que ainda segue como líder de recuperação de bola da Série A, o principal deles. E o Matheus Pereira... para mim, jogou pior do que o Sacha. Eu confesso que o Matheus Pereira, para mim, não jogou tão bem. Eu vou colocar um laranja para o Matheus Pereira. Porque ele, com a bola no pé, a gente sabe que ele tem essa qualidade. Mas ele não deu tantos passes assim com qualidade, na minha avaliação. Não foi um tão diferencial assim. Em alguns momentos, eu sentia que ele era o mais burocrático. Então, a galera que critica o Rossetto, ele fez uma partida muito mais próxima do Rossetto, que era pegava a bola, jogava atrás, se apresentar. O Pierre está fazendo isso muito melhor do que o Matheus Pereira hoje. Muito melhor e marca bem melhor do que o Matheus Pereira. E acho que o Matheus Pereira defensivamente ficou a desejar. O Corinthians tinha muito tempo com a bola e um dos jogadores que não recuperava a bola era o Matheus Pereira. Eu nem sei aqui, vou até dar uma olhada aqui se ele recuperou muita bola, mas acho que não. Ele conseguiu aqui defensivamente 3 desarmes. Até foi uma boa quantidade, né? Enfim, e uma recuperação de bola, além de um corte. Enfim, no geral, não gostei tanto do Matheus Pereira, não. Vai ficar esse jogo ruim, porque a expectativa também dele é maior, né? É um jogador que se espera mais, faltou mais essa bola longa. Algumas jogadas ele até conseguiu abrir bem, assim, mas teve um passe errado, que ele também causou ali acho que foi no primeiro tempo, que ele foi virar uma bola, soltou no pé do jogador do Corinthians. Acho que poderia ter entregado mais. Para mim, eu achei um jogo mais para ruim, mas podia ser também um razoável. Já o Pochettino, para mim, jogou muito bem. Também outro jogador, para mim, que sai com nota máxima. Ele não só pelo gol que ele fez, né? Ele foi um jogador extremamente útil. Só um porém que teve do Pochettino, como esse lado esquerdo aqui, né, do Diogo Barbosa, com a compensação do Matheus Pereira, era muito vulnerável, o Pochettino, quando conseguia recuar, ele ajudava. Agora, quando ele não conseguia chegar, era quando o Fortaleza ficava mais vulnerável. Por isso que eu acho loucura fazer um lado esquerdo com o Diogo Barbosa e Matheus Pereira. Fica muito vulnerável o Fortaleza. Não tem como o Fortaleza sustentar um lado direito muito forte do adversário, como era o Corinthians hoje, e que deve enfrentar o Botafogo. Por isso que na ideia volta com o Pierre, até porque o Diogo Barbosa sempre não dá para confiar. Então o Pochettino jogou muito bem, muita jogada de contra-ataque, finalizou de fora da área, muitas escolhas corretas, ao meu ver, ao longo do jogo. Teve um ou outro ali, erro e tal, mas está sendo muito importante nessa reta final. É o jogador que vai ser titular, e aí tá, né? Descansa o homem, bota as pernas para cima, para domingo aí já tá 100% para, quem sabe, ajudar o Fortaleza a escapar. Ataque. Vou começar pelo Herrera. Cara, o Herrera foi bem melhor, né? Assim, o Herrera tem muita oscilação ao longo do jogo. Não foi um jogo tão bom quanto ele fez contra o Bahia, mas foi um jogo bom. Eu diria que foi um jogo bom do Herrera. Vou colocar um verde meio tom. Ele é muito individualista às vezes, sabe? Ele é uma jogada do primeiro tempo que ele partia para o ataque, em que ele tinha, né, várias opções para tocar. Eu nem acho que ele fez errado em finalizar, tá? Só para deixar claro.
Mas, poxa, não dá para finalizar daquela maneira. Pô, se vai finalizar, finaliza no gol. E eu acho que o Herrera tem uma boa finalização. O Herrera, para mim, sempre foi um dos jogadores do elenco do Fortaleza que melhor finaliza. Só que é que tá, é confiança e tudo mais. É só olhar o gol que ele faz, né? Você vê que ele tem qualidade. Então o gol dele foi muito importante no contexto que estava acontecendo. Mas o sem bola dele, para mim, é mais importante, né? O quanto ele consegue ajudar, marcar e tudo mais. A jogada que ele tomou amarelo, eu até tinha achado que tinha sido um braço ali no rosto, mas ele tocou realmente na perna, então, de fato, foi lance para amarelo. E é uma pena porque eu não sei como o Palermo vai resolver essa situação. Em princípio, eu diria que ele vai colocar o Crispim. Eu acho que ele vai colocar o Pochettino mais aberto com o Crispim centralizado. Imagino eu. Mas eu confesso que eu preferia ver um jogador de característica que pudesse puxar contra-ataque, porque senão vai ficar tudo no Breno Lopes, sabe? Para fazer isso. E o Breno tá muito cansado. O Breno tá vários jogos fazendo o mesmo tipo de jogo. E ele tá cada vez mais se desgastando. O Fortaleza está numa maratona de jogos. Então acho que isso pode pesar nesse jogo. De toda forma, sem o Herrera, ou é Pikachu ou é Crispim. Eu acho que essa possibilidade. O Marinho se recuperou, mas o Marinho há muito tempo não joga. Não faz sentido arriscar no Marinho nesse momento. Também o Marinho não estava jogando bem. Mas dito isso, fica esse bem para ele. Já o Breno, eu acho que o Breno teve um jogo razoável. Às vezes até para ruim, assim. O primeiro tempo dele foi mais abaixo. Eu senti que o Breno tá no limite dele, assim, sabe? Físico. Porque ele não consegue mais fazer essas jogadas. Caso não jogue, por isso que eu acho que foi uma ideia até inteligente colocar o Rossetto no jogo, né? No lugar do que seria, por exemplo, o Moisés. Se tivesse, talvez, empatando o jogo, o certo seria colocar o Moisés. Mas o Breno, de fato, fez uma partida bem discreta, assim, sabe? Não chamou muita atenção. Algumas jogadas, ele até conseguiu segurar essa bola mais vezes ao ataque, mas não foi um jogador que chamou muita atenção. Poderia até ser uma nota um pouco mais negativa, mas eu não acho que faltou omissão do Breno hoje na partida. Eu acho que, no geral, ele acabou sendo até ok para o jogo que ele apresentou. E para fechar, Barreiro. Acho que o Barreiro teve um momento que ele se colocou em risco, o amarelo dele foi bem desnecessário, já tinha feito a falta ali na jogada, deu uma cabeçada ali, não foi uma agressão, mas foi aquela coisa de colocar a cabeça no jogador do Corinthians. Não teve um papel, vai ficar também com esse razoável, né? Acho até que jogou melhor do que o Breno Lopes, né? O Breno foi mais abaixo mesmo hoje. Poderia até ganhar uma nota baixa, mas vai ficar com o amarelo também, o Barreiro. Não vou pesar muito na nota, não. Muito bem, tem os jogadores que entraram, né? O Pierre, o Moisés, o Pikachu, o Rossetto e o Davidson. Quem dá para avaliar aí dessa? Primeiramente, os que entraram de início ali no segundo tempo, né? O Rossetto, para mim, além de ter participado, para mim jogou bem, tá? Não jogou muito bem, não. É o segundo verde aí. Acho que a entrada dele, de uma certa forma, deu Fortaleza mais posse de bola, algo que o Rossetto sabe fazer muito bem, segurar essa bola. Em alguns momentos, deu uma falhada ali, mas foi bem importante. A marcação-pressão dele mais alta, por ele ser um marcador melhor do que, por exemplo, o Matheus Pereira, às vezes ele conseguia evitar que essa bola chegasse mais à frente, muito embora o Fortaleza tivesse jogado mais recuado. E a jogada do segundo gol, por mais que tenha tido uma lambança da defesa do Corinthians, a escolha do Rossetto de não voltar essa bola, de fazer o giro de corpo e tentar dar o passe diagonal ali para o Herrera, foi fundamental, porque se não tivesse essa jogada, não teria saído o gol do Herrera, não teria tido a lambança dos zagueiros. Então, esses dois para mim, aí, no caso do Rossetto, fica com esse bem. Já o Moisés... Não, aliás, foi o Davidson, né? A segunda troca foi o Davidson. O Davidson, acho que fez um jogo também considerado ok. Em algumas jogadas, ele ficou ali reclamando, tomou ali, fez a provocação dele, fez as brincadeirinhas que ele faz. E a depender do contexto, quando tá ganhando, obviamente, o torcedor aceita muito mais isso. Mas, no geral, não acho que causou... Ele ganhou alguns duelos aéreos. Eu acho até que ele foi bem importante nesses duelos aéreos. Mas não vou colocar um tão bem assim, porque eu acho que o Rossetto conseguiu entregar mais. Vai ficar também com esse razoável aí. O Davidson, para mim, conseguiu ter uma boa participação, mas nada muito além, assim. Moisés. Pois é, o Moisés foi mais objetivo hoje, né? Não foi aquele jogador de excesso de drible, não foi... Não acho que fez escolha errada, porque... Vamos lá, né? O Moisés tem que treinar mais finalização. A ideia de quando ele recebeu essa bola do jogo e bater no gol, eu achei que foi acertada. Eu prefiro que o Moisés faça isso
do que o Moisés fica com essa firula de ficar e mais um corte para lá, e mais um corte para cá, e mais um corte para lá. Então, para mim, ele fez uma partida ok também. Acho que não fez uma... Ele conseguiu dar uma certa qualidade. O que eu me preocupa às vezes do Moisés é que o Moisés, às vezes, ele é muito disperso. Então, deu para ver em alguns momentos o estádio inteiro cobrando do Moisés não parar de correr, né? Não parar de correr. Então, dito isso, vai ficar também com razoável Moisés aí, que entrou no lugar do Pochettino, amarelo aí para ele. Bom, Pikachu e Pierre, dá para avaliar, jogaram ali 15 minutos, mais ou menos. Não, dá para ter uma avaliação. O Pikachu, eu acho até que hoje não fez uma partida tão boa como o jogo anterior. Vai ficar um razoável também para ele. Não recebeu nenhuma... Não lembro de nenhuma jogada específica assim do Pikachu, a ponto de ter sido tão nocivo, um jogador tão fundamental. E o Pierre, eu acho que o tempo que ele entrou foi até bem, viu? Vou colocar até um bem pro Pierre. O Pierre, quando a bola chegou, mas às vezes no Pierre, é uma tranquilidade, assim, sabe? Não tinha pressa, desacelerava o jogo, parava, girava, olhava a melhor opção. Então o Pierre vai ganhar um bem também, tal qual eu tinha falado do Rossetto. A entrada dele foi fundamental na reta final, apesar do Fortaleza ter corrido aquele risco. Muito bem, então todo mundo avaliado, né? Só falta colocar uma coisinha do Moisés ali, Alan Roberto, e a gente vai para o Palermo. Né? Desculpa, eu tentei cortar aqui, mas espirrei. Acontece. Ok, pronto. Palermo. Vamos lá. Palermo, cara, para mim, eu acho que ele foi bem, tá? Eu não vou colocar muito bem, não, porque não foi um jogo seguro do Fortaleza. Foi um jogo arriscado do Fortaleza. Eu queria até mencionar assim, eu acho que para a ideia de jogo contra o Botafogo, eu acho que ele precisa equilibrar melhor as opções de banco dele. Eu acho que hoje era um jogo para o Pablo Roberto, por exemplo, sabe? Nessa ideia de jogar um homem mais avançado à frente. Na minha avaliação, Pablo Roberto poderia... Você só para deixar claro, entrou bem, tá? Mas eu acho que ali na reta final eu teria colocado mais volantes, segurado mais essa bola, e gente que recuperasse bola. E pelo menos nisso, o Pablo Roberto, que jogou pouco no Fortaleza e nem causou o impacto necessário, eu acho que ele consegue fazer isso bem. O Rodrigo, né? O Rodrigo que conseguiu ali no começo com o Palermo jogar, ele também conseguia fazer isso quando ele jogava como um terceiro homem, como um terceiro volante, um volante mais adiantado. Aí eu acho que o Palermo pode colocar isso. Então, assim, no geral, acho que o time foi bem, conseguiu o resultado que precisava, mas sofreu alguns sustos, assim, que tá muito mais na conta do Breno do que propriamente no Palermo, que eu acho que poderia ter guardado algumas coisas. Eu acho que o tempo de troca dele, claro, que ele tá tentando administrar o máximo possível, e agora, diante do Botafogo, ele não pode, de maneira nenhuma, cometer nenhum tipo de erro muito grave. Então, na hora que for precisar defender... Qual seria a sua escalação se você fosse o Palermo, Thiago Minhoca? Vamos lá, o único jogador que não vai estar é o Herrera, né? Então, para mim, seria Isso. Breno, Mancuso, Brits, Ávila, segue o Diogo Barbosa, eu ainda com muitas dúvidas, Pierre juntamente com o Sacha, então Pierre voltaria a ser titular, Pochettino colocaria... É porque eu não gosto da ideia inicial, tá? De começar com o Crispim junto com o Pochettino, mas de toda forma, Crispim, o Pochettino caindo pelo lado, Breno Lopes e o Barreiro, esse para mim seria o time titular. Perguntaram do Alanzinho, não tá disponível, não? Eu acho que o Alanzinho não conseguiu mostrar um futebol, e quando eu digo isso, um futebol regular, tá? Um futebol que é, beleza, vai errar uma jogada, como o Herrera joga, mas vai criar uma jogada muito boa. O Alanzinho foi muito pontual. Eu não acho que ele é um jogador equilibrado. Defensivamente, eu nem acho que ele ajuda tanto. E como vai ser um jogo que o Fortaleza vai ter, em princípio, né? Iniciar esperando mais o adversário para jogar na transição, essa é a grande questão, né? Que é saber... É porque o que me complica dessa ideia de jogo, colocando o Crispim, é o quanto o Breno vai ter que puxar contra-ataque. Só ele, sabe? Talvez o Mancuso pelo lado direito seja liberado e aí o Sacha tenha que cobrir ele aqui em alguns momentos, né? E aí o Pochettino também talvez guardar um pouco mais de posição, porque esse é um jogo arriscado. É um jogo bem arriscado contra o Botafogo. Eu diria até, e aí para fechar, Fábio, que a primeira alternativa é secar Vitória e Internacional. A primeira alternativa. Sim. Para exatamente não correr risco. Porque se eu fosse botar energia mais no jogo do Vitória e do Internacional. E claro, depois o Fortaleza tentar buscar essa vitória. Porque não é fácil, cara. Não é fácil você
ter a sequência de vitórias que o Fortaleza está tendo, assim. É muito complicado, muito complicado. Muito bem, então uma avaliação feita aí do Fortaleza, né? Fecha a última rodada fora de casa com o Botafogo.